Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores. Estamos nós aqui, Pedrinho e eu, Clube Nacional, chovendo lá fora, um dia de verão, um calor terrível. Como eu disse no outro programa, uma canícula, que não é cutícula de cachorro. Mas vamos em frente, grandes notícias, grandes notícias, grandes notícias. O nosso amado presidente detonou em Davos, 6 minutos, tinha 45, foi esperto. Pedrinho. E ele estava muito bem vestido, estava tranquilo, falou só os temas importantes e foi de uma objetividade que pouca gente ousaria ter, né? Eu ainda comentei com o Hilton, se fosse o Fidel Castro, eu falaria 45 horas, né? E para não dizer nada. Olha, eu posso estar equivocado, mas vou aproveitar a escadinha que o Pedro deu aqui, foi combinada, para contar um episódio que eu acho engraçado. Porque é o seguinte, quando o Salvador Allende ganhou a eleição no Chile, que foi uma alegria para a esquerda, né? O Fidel Castro, claro, foi lá e fez um discurso no Teatro Municipal que durou... Eu posso estar equivocado, mas se estou equivocado é em 1 ou 2 horas. 18 horas. 18 horas. E eu brincava, quem me conhece sabe que eu morei no Chile bastante tempo, 6 anos para ser exato. Morei 6 anos no Chile, e eu brincava com os chilenos dizendo assim, que o Pinochet, porque o Pinochet na época, ele era o principal general, ele ficava em Arica, no norte do Chile. No norte, como os nossos generais aqui que servem normalmente na Amazônia, ele ficava em Arica. E ele veio para Santiago para essa ocasião e estava no Teatro Municipal. E eu dizia para os chilenos, dizia assim, é por isso que ele deu o golpe, porque ninguém merece 18 horas de Fidel Castro. Enfim, está indo muito bem todo. Legal também que, é claro que foi uma contingência, porque nesse momento... O Macron não está em Davos porque está às voltas lá com os coletes amarelos. Aliás, fazendo uma coisa que todo comunista faz, né? Parece que agora é uma coisa interessante isso, porque o francês sempre teve direito a estar armado, né? Depois veio uma lei que tirou as armas, mas deixou as armas de caça, as armas esportivas. E agora parece que ele meteu uma lei tirando, inclusive, está com medo, né? Tirando as armas de caça por 6 meses. Principalmente de caçar viado. De caçar. Arma de caça. Arma de caça serve para caçar um monte de coisa, inclusive. Exatamente. Bom, o Macron não estava, o Trump não estava, porque está às voltas com a porra do muro lá que ele quer fazer, e ninguém autoriza, não, ou pelo menos os democratas. Bom, tem um monte de republicano também que está contra, mas... ele está com os problemas dele. Então, a estrela é o Bolsonaro. Caiu no colo. Quer dizer, parece que é uma conspiração, o universo está conspirando em favor nosso, do Brasil. E o Bolsonaro, pela primeira vez, abriu Davos. Com um discurso, tinha direito a 45 minutos. E outra coisa, um detalhe que eu fiquei sabendo também, parece que abriram um escritório especial para ele receber... Isso é uma gentileza que qualquer pessoa educada faz. Mas os outros não faziam, né? Você não fazia, às vezes, por desorganização, ou porque os outros eram muito lixo, eles não davam nem embora. Isso é tudo... Agora vou inventar milhões de coisas. Ele falou do agronegócio, falou que só 9% do território está ocupado pelo agronegócio. Isso é importantíssimo para os idiotas que estão falando aí que o ministro vai fazer desmatamento, cacete, um bando de idiota. E a história dos índios também. Que o Bolsonaro vai matar os índios. Os índios têm um território aqui dentro do Brasil que lhes foi doado pelo Fernando Henrique Cardoso, pelos vagabundos, e os índios... parece que agora descobriram que tinha um valor em criptomoeda de 50 e poucos... Queriam dar milhões para fazer criptomoeda de índio. Que nem escovar o dente, sabe? Brincadeira.
O Bolsonaro é bem claro nesse aspecto, dizendo que índio também é brasileiro, que tem que ter os direitos, tem que se integrar, não tem que ficar no meio do mato, manter o índio índio. Jardim zoológico de gente dentro do mato. Esse matou a pau, jardim zoológico de gente dentro do mato. O pessoal acha que é novidade? Na Bélgica tinha jardim zoológico dos congoleses que eles levavam para lá para o pessoal ver aquelas criaturas. Na Holanda, se não me engano, tinha aqueles... Uma das colônias deles lá também, que eu agora não lembro o nome, um negócio bem misto. Mas também era um troço mais ou menos assim, tinha um local lá onde esses caras viviam e eram vistos como... Era como ir antigamente, na época que o racismo imperava nos Estados Unidos, era assim, maravilhoso ir visitar o Harlem. O cara ia a Nova York e ia ouvir jazz no Harlem. Corria o risco de ser assaltado. Pô, era um lixo aquele negócio e era um jardim zoológico de negros. Uma coisa horrorosa aquilo lá. E você podia ouvir jazz em um monte de outros lugares, não precisava ir ao Harlem. É como vinha ao Brasil e fazer um tour na favela. Sabe? Completamente idiota. Outro dia atiraram num turista sueco na Argentina e perdeu a perna. Quer dizer, para fazer turismo em país conflagrado, isso é idiota. Isso que as embaixadas avisam, né? A manchete de um dos jornais, dos portais de hoje, é que o Macri vai entregar para o sucessor eventual uma Argentina mais pobre do que ele recebeu. Por quê? Porque lá o problema é estrutural. Lá não tem jeito. Uma vez um amigo meu, general, falou que exército pode tudo, menos perder guerra. Lá eles perderam a Guerra das Malvinas. Então, toda a esquerdalha lá passa a mão na bunda dos generais. Vários morreram no cárcere, a míngua. Você veja, remontando ao passado, né? Não sei se a palavra remontando serve para remontar ao passado. Eu acho que é só para frente, mas não sei. Não importa. Voltando ao passado. Na época da Guerra das Malvinas, dentro de uma agência multinacional aqui no Brasil, eu tinha um curso para melhorar na América Latina o nível de criatividade gráfica. Chamava-se Latin American Graphic Clinics. E a gente trazia, e eu era o responsável, 2 pessoas de algum país da América Latina para ficar em São Paulo comigo durante 30 dias, onde eu levava a visitar gráficas, conhecer artistas, visitar museus, para melhorar o nível de criação dessa multinacional nos países da América Latina, que ela era bem menor do que o Brasil, o nível de criatividade. E estava com um argentino na época das Malvinas. Fiz o impossível para trazer o filho dele, que estava em idade militar, para cá, chamando como se fosse para o Graphic Clinics, e não consegui. Os milicos não autorizaram o garoto sair do país, foi para a Guerra das Malvinas, graças a Deus não morreu, mas a Guerra das Malvinas foi um golpe do Galtieri para desviar a atenção. Porque a ditadura militar na Argentina estava caindo aos pedaços e ele não esperou que a Inglaterra viesse. Da Inglaterra dá um chute na bunda dele. Mas, por outro lado, mostrou a bravura do soldado argentino, da Força Aérea Argentina. A Força Aérea, sim. Teve, acho que ainda tem no YouTube, um filme, que uma esquadrilha da Força Aérea vai atacar a frota inglesa e os ingleses começam a aplaudir o inimigo pela bravura do inimigo. Eles voavam da Argentina até as Malvinas, abaixo do nível do radar, quase batendo nas ondas, para não ser detectados. E eu não sei se é o mesmo documentário que nós estamos falando, que eu vi também, o testemunho dos pilotos que estiveram lá, ou seja, são eles falando. E a dificuldade, até porque os aviões não eram de última geração, a dificuldade que tinham de fazer isso e mesmo assim afundaram navios importantes ingleses. Agora uma fragata novinha, Antelope. Exatamente. Soltaram os exocéticos. Dizem, e aí não temos condição de provar, que afundaram um porta-aviões inglês, de Invincible, né? Que não foi Invincible. Exatamente. A Inglaterra então fez lá uma maquiagem, pegou um outro porta-aviões, rebatizou com o nome do primeiro,
para desmentir os argentinos que teria sido afundada. Eu acho que aquilo que você falou no início. A bravura O problema, Pedrinho, não é a bravura dos homens, é a burrice da chefia. Sabe, a chefia mandou os caras para o matador. Os caras fizeram o possível e o impossível. Pelo patriotismo. Mas foi de uma burrice atroz. Então, agora eles estão, como o Pedrinho disse, o pessoal passa a mão na bunda do exército. É isso. Graças a Deus, nosso exército nunca perdeu nada. Que o pai dele era general importante na época do regime militar, que com 94 anos teve uma complicação de saúde no cárcere e tiveram que levá-lo para o hospital. Nenhum hospital privado quis recebê-lo de medo das retaliações dos Kirchner. Então ele teve que ser levado para um hospital militar mais longe de onde ele estava e morreu da entrada no hospital. Então foram horas que o socorro não sofreu. Bom, já tinha 90 e tantos anos, não é dizer que morreu um garoto, mas é o medo dos bandidos. É isso aí, quer dizer, que aterrorizou o resto da sociedade. Agora que tem o Macri lá, que é um cara que é um cara de direita e que poderia fazer alguma coisa eventualmente, apesar de que parece que a história dele não é assim tão de direita. Mas o cara vai entregar uma Argentina pior do que recebeu. E a tendência é continuar descendo a ladeira. E esse, então, teve que se rebaixar para falar com um terrorista, lá o chefe dos caminhoneiros, piqueteiros, lá. E de olhar para o cara, você já fica com medo, mas a gente tem que conversar. Pedrinho, a gente entrou nesse negócio da Argentina. Na Argentina, tem o culto ao morto, o Perón e a Evita Perón. Os peronistas existem até hoje, como aqui no Brasil nós vamos ter o culto ao Muar de São Bernardo existindo. Aí tem cara fazendo missa até, entendeu? Não sei, o Perón, ele é de todos os aspectos. Ele era inteligente. Ele era inteligente, homem educado, era oficial do exército. Quando eles tiveram uma crise, uma das crises que eles tiveram, acho que com a Inglaterra publicou Foreign Office, o que eles chamavam de White Book a respeito daquela crise. Aí, então seria livro branco. Aí o Perón escreveu uma contestação, o livro celeste e branco sobre as cores da vida. Exatamente. Enfim, diferente. O problema é o seguinte, que hoje o Perón virou uma bandeira que serve para qualquer coisa. Como aqueles elixires do passado que serviam para unha encravada, câncer, exatamente. Bom, câncer eles nem sabiam que existia, eu acho, mas curava tudo. Curava até mal olhado. A Evita teve câncer e quando ela morreu, houve pichações em Buenos Aires. Viva o câncer, né? Tamanho ódio que a elite argentina tinha do Perón e da Evita. Bom, isso é um país maravilhoso que teve essa desgraça que lá alejou. Acho que eles ainda demoram algum tempo para conseguir superar. Mas eu acho que... Mas, sabe, de qualquer maneira, eu quero deixar aqui bem claro que eu tenho grandes amigos argentinos, extremamente queridos. Aliás, talvez o meu melhor amigo fora das fronteiras brasileiras seja um argentino e é assim como irmão. Daniel Scrigna, vou deixar o nome dele aqui. Daniel, um abraço para você, que você realmente é uma pessoa espetacular. Bom, vamos falar um pouquinho da Venezuela. O Maduro está podre. Aliás, ele já começou meio podre e agora está podre. Está se segurando. Eu sou muito contra essas nossas conversas. Eu acho que é dar cartaz para o bicho louco. O cara é um ditador de opereta. A palavra certa, com perdão da grosseria, ele é um bosta. Mas chegamos mais próximos da verdade. Ele é um bosta. Mas é um bosta que no momento tem poder. Ontem... Poder tem desgraçado. De desgraçado. Levar à fome. Na verdade, o poder dele emana de Cuba. Ou seja, não é o venezuelano, não é o exército venezuelano que está comandando a Venezuela e o massacre da população. São cubanos. São todos cubanos. Ainda ontem houve um levante
do pessoal do exército venezuelano, como sempre mando médio, sargento nesse nível, e já soube na sequência que foram detidos, massacrados, sei lá, estão presos, etc. E o atual presidente eleito pela Assembleia, que eu não me lembro o nome agora, também parece que já está em vias de ser preso, se já não foi preso, porque agora é de tarde e a notícia que eu tinha de ontem à noite, mas já estavam encaminhando. Agora o cara não se segura. Até hoje está me dizendo que em Davos o Bolsonaro já se referiu a ele como ex-presidente da Venezuela. Quer dizer, é o máximo do tapa na cara. Né? Agora, o Brasil, dentro das nossas possibilidades, acolheu os venezuelanos, deu comida, deu atendimento médico. Isso tudo é o Exército Brasileiro. É o Exército Brasileiro que está dando um mínimo de atenção, um mínimo. Não, e coordenando. E coordenando. Esse negócio, porque aquilo estava a casa de Mãe Joana. Então, agora o Exército está lá coordenando. E os caras têm um mínimo de conforto, digamos assim. Não, tem um mínimo de assistência cristã. Que é isso aí. Comida. Exato, comida e lugar para dormir. É isso. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado. Estamos terminando com esse programa. E voltamos em breve. Espero que vocês estejam aí, continuem assistindo a gente. Os acontecimentos se precipitam. E que siga a pelota. Exatamente. Um beijo para todos. Muito obrigado. Por favor, sininho, clica, faz aquilo tudo que tem que fazer. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue sair do atoleiro. Dos 50 de vocês, queridos amigos que nos assistem, vamos ver se a gente consegue chegar aos 70. É uma boa ideia. Um beijo para todos. Um abraço.